Olá pessoal, voltando com a disciplina Processo Penal 1, ainda quanto à matéria inquérito policial, a gente dá continuidade. Daí porque o professor se prontifica a falar, tecer alguns comentários a respeito de algumas características e peculiaridades do inquérito policial, bem como da investigação preliminar. Uma primeira curiosidade é que no ano de 1995 houve a substituição do inquérito policial por um outro procedimento preliminar. Portanto, antes da ação penal, a investigação preliminar se dava e se dá por um outro procedimento. Em que circunstâncias isso ocorre? Quando se tratar das infrações de menor potencial ofensivo. Como vocês bem sabem, as infrações penais de menor potencial ofensivo têm previsão lá no artigo 61 da Lei 9.099, do ano de 1995, mencionando que elas seriam gênero, cujas espécies seriam os crimes cuja pena máxima combinada em abstrato não superassem 2 anos, e para toda e qualquer contravenção penal. Nestas infrações penais, cuja repercussão social é diminuta, é menor, é menos significante em relação às outras infrações penais, existe todo um procedimento peculiar. Este procedimento é um procedimento comum, denominado sumaríssimo. Ok? O legislador, quando mencionou lá na Lei 9.099, mediante o preceito da norma prevista no artigo 69 desta lei, sobre o termo circunstanciado, fez menção de que este termo circunstanciado seria o procedimento prévio à ação penal a investigar sobre a materialidade delitiva, indício suficiente de autoria em se tratando dessas infrações de menor potencial ofensivo. Ok? Então a gente tem uma investigação preliminar, que é aquela que ocorre antes da deflagração da ação penal, que se dá, via de regra, pelo inquérito policial, bem como pela comissão parlamentar de inquérito ou comissão parlamentar mista de inquérito, ou através das sindicâncias e, igualmente, através do termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado tem previsão no artigo 69 desta lei de 95, que, por sua vez, veio substituir o inquérito policial. A diferença entre o termo circunstanciado para o inquérito policial é sua dinâmica. É uma dinâmica muito mais célere, muito mais rápida, portanto, muito mais simplória, aonde a autoridade policial, ao conduzir e presidir este feito, deve, de forma rápida, ouvir os envolvidos e, se houver a necessidade, a depender da infração de menor potencial ofensivo, realizar uma perícia. Porém, essa perícia não pode ter magnitude ou uma complexidade exagerada, porque não restaria comportável neste procedimento circunstanciado, denominado tecnicamente de termo circunstanciado. Entenderam? Somente o inquérito policial, que cuida e trata das infrações penais de médio e de grave potencial lesivo, é que se permite a realização de uma perícia, uma confecção de um laudo pericial complexo. Um laudo pericial complexo, vocês podem imaginar, é quando exige-se do expert, do perito oficial, uma gama de conhecimento interdisciplinar, né? Há uma exigência de outras áreas de conhecimento, não é uma área de conhecimento específica. O termo circunstanciado, inclinado já para a infração de menor potencial ofensivo ou menor potencial lesivo, que por sua vez tem uma repercussão diminuta, insignificante, não permite a confecção de laudo pericial mediante uma perícia complexa.
Ok? Pode, sim, realizar perícia nesse procedimento do juizado especial criminal? Sim, desde que ela não seja de magnitude, que exija vasto conhecimento por parte do expert ou numa outra linha de raciocínio, que esse expert tenha a necessidade de vários conhecimentos de outras áreas de ciências diversas. Ok? Daí por quê? Fazendo menção ao arquivamento do inquérito policial, a gente primeiro inicia nesse procedimento sumaríssimo, cuja previsão é a Lei 9.099 do ano de 1995, para mencionar o seguinte: o arquivamento do termo circunstanciado nesta ritualística se dá no momento da audiência preliminar, via de regra, quando as partes, autor do fato e vítima, não chegarem ao acordo nessa audiência preliminar, que é uma audiência prévia à instauração do processo, o Ministério Público, logicamente, em se tratando de infração penal persecuível mediante ação penal pública, pode propor uma transação penal. A transação penal é um negócio jurídico entre representante do Ministério Público e suposto autor do comportamento delituoso inerente a uma infração penal de menor potencial ofensivo, que consiste, por sua vez e por conseguinte, na aplicação imediata de sanção penal diversa da pena privativa de liberdade. Ok? Caso haja a realização por completo desta transação penal, conseguintemente, o cumprimento efetivo de sanção penal por parte do autor do comportamento delituoso de forma integral, haverá o arquivamento do termo circunstanciado da investigação preliminar, portanto. Isto é uma das formas de arquivamento do procedimento preliminar que trata da investigação prévia à ação penal. Ok? Para a gente seguir sobre o arquivamento, a gente tem que relembrar, pessoal, conforme o professor já fez menção, sobre a antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Por que a antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal? Esse dispositivo ainda está em vigor, em vigência, apesar de ter entrado em vigor a Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019, que revogou esse dispositivo, criando uma nova redação. Na verdade, modificou sua redação, criando uma nova forma e maneira do arquivamento do inquérito policial. Só que existe um controle concentrado de constitucionalidade que determinou, através de uma decisão do ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal, a suspensão desta nova norma advinda através da Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019. Daí porque, eu explico melhor no vídeo seguinte, houve novamente o retorno daquela antiga redação do artigo 28. E o que dizia esta antiga, dizia e diz, essa antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal? Mencionava que o Ministério Público iria requerer, quando assim opinasse, quanto à materialidade e indício de autoria, o arquivamento do inquérito policial. O que dizia o artigo 28? Ao Ministério Público, ao analisar os elementos informativos que compõem o inquérito policial, percebendo que não havia justa causa, ou por qualquer razão estava extinta a punibilidade do investigado ou indiciado, deveria requerer para o juízo criminal o arquivamento do inquérito policial. Quem operaria a fiscalização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, neste momento, era o juízo criminal, o juiz togado, o magistrado concursado. Por que eu digo isso? Vocês lembram do princípio da obrigatoriedade da ação penal? Quando o Ministério Público tiver em mãos lastro probatório mínimo para denunciar uma pessoa, ele tem a obrigação, o dever legal, o dever funcional, sob pena de cometer crime, por exemplo, de prevaricação. Quando o Ministério Público requer, segundo a disposição do antigo
artigo 28 do CPP, o arquivamento do inquérito policial, o juiz tinha a atribuição, a competência, na verdade, para dizer se o Ministério Público estava ou não agindo de forma correta, em consonância com a disposição legal, em consonância, logicamente, com aquilo que ele tinha poder, o inquérito policial, as peças informativas. Entendendo o juiz que o requerimento do Ministério Público não tinha razão de ser, não tinha fundamentação bastante para realmente arquivar o inquérito policial, o magistrado, neste caso discordando, remeteria o feito ao chefe do Ministério Público. O artigo 28 trata sobre o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Eu explico toda a dinâmica melhor no próximo vídeo, porque eu não posso me alongar aqui, tá, pessoal? Neste vídeo. Mas só para concluir o raciocínio. A dinâmica da estrutura organizacional do Ministério Público. Quando o juiz fizesse isso, o Procurador-Geral de Justiça tinha alguns caminhos a ser adotado. Ele poderia realmente concordar com o magistrado, nossa, tem justa causa aqui, e o promotor de justiça, que atua em primeira instância, não ofereceu denúncia, que absurdo. Ele próprio poderia, concordando com o juízo, portanto, oferecer denúncia ou nomear, delegando a atribuição a um outro representante do Ministério Público que atuasse em primeiro grau de jurisdição para oferecer denúncia. Acaso este mesmo Procurador-Geral de Justiça, PGJ, concordasse com seu colega, o promotor de justiça, que requereu o arquivamento do inquérito policial, o arquivamento do inquérito policial se daria de forma imediata, ok? Daí porque, nesta hipótese, nesta última hipótese, o juízo criminal nada poderia fazer, tá bom? Arquivando o inquérito policial.